what you're given, that's how we live it. Don't be mad at the system, it's simply how we've existed. I hear a lot of people talking like they politicians and choose to be an accountant because it's safe in a business. Oi gente, tudo jóia? Bom, tô fazendo essa videoaula aqui do tema iluminismo, alguns pensadores e suas características, tá? Espero que colabore aí no estudo de vocês. Bom, o iluminismo, ele surgiu na Europa do século XVIII e foi marcado, né, por uma contradição. A luz da razão versus as trevas do antigo regime. O que seria esse antigo regime? Bom, o antigo regime é aquele sistema, né, da sociedade europeia da Idade Média, né, que começou na Idade Média, né, que foi até a Revolução Francesa, né, caracterizado por aquela pirâmide, onde a base era formada pelos camponeses, pelos servos, depois vinha a nobreza e por último o clero, né? Aquela base, aquele modelo de pirâmide, tá? E aonde era uma sociedade sem mobilidade social, né? Uma sociedade estamental, aonde não havia existia pouca liberdade de pensamento político, religioso, né, caracterizada também pelo poder ideológico da Igreja Católica, né? Então essa sociedade do antigo regime versus a luz da razão, tá? 3 pontos principais a gente pode colocar que os pensadores iluministas que desenvolveram um pensamento intelectual bastante abrangente, que vai falar desde a liberdade de expressão, passando por liberdade econômica, né, liberdade religiosa, tá? Defesa da razão, da ciência, tá? Eu vou focar em 3 pontos que esses pensadores iluministas criticavam da sociedade do antigo regime em que eles viviam. O primeiro é um modelo econômico chamado mercantilismo. Em aulas anteriores nós já estudamos o mercantilismo e sabemos que ele tinha várias características, né? A principal delas era a autoridade do rei, né? Ela passava, essa característica marcava todas as faces do mercantilismo, a autoridade real, tá? Mas nós tínhamos o mercantilismo caracterizado como metalismo, que defendia o acúmulo de metais, né? O exclusivo comercial, né? Que é aquela relação entre metrópole e colônia, onde a metrópole que fornecia qualquer tipo de produto que a colônia necessitava, inclusive a metrópole tinha o direito de colocar os preços que ela desejava, e a colônia era obrigada a suprir a metrópole com seus produtos. E esses preços também eles eram fixados pela metrópole. Então era uma relação de exploração, né, colonial vantajosa para as metrópoles em relação às colônias. Essa é uma característica do mercantilismo, tá? Lembrando também, o mercantilismo tinha algumas características gerais, né? Como eu já falei aqui da questão do poder do rei, a questão da balança comercial favorável, né? Aquela ideia de que um reino, um estado, ele só era forte se tivesse a sua balança comercial favorável, ou seja, se entrasse mais riqueza do que
saía, né? Aí vem o metalismo, o acúmulo de ouro, o protecionismo, que nada mais era do que taxar produtos, aumentar ou diminuir impostos de produtos que eram estrangeiros ou internos. Então, por exemplo, se o rei quisesse favorecer a sua indústria, logicamente, ele ia colocar um preço mais, ele ia taxar, colocar um imposto alto sobre sobre os produtos estrangeiros industrializados, favorecendo assim a indústria do seu reino, tá? Então, essas são características do mercantilismo que os pensadores iluministas passaram a criticar, porque a gente identifica nesse momento o desenvolvimento, né, a ascensão da classe burguesa, que começa a sofrer com a imposição do rei na economia, com a interferência, na realidade, do rei na economia. E aí esses pensadores iluministas, eles vão começar a perceber que essas interferências acabavam, ao invés de estimular o desenvolvimento econômico, vão acabar prejudicando o desenvolvimento econômico por causa desse domínio real, aonde ele favorecia aqueles que eram próximos a ele. Só que em um estado não é todo mundo que é próximo ao rei ou ao governante. Então esses pensadores começaram a entender que deveria haver uma pouca influência dos governantes em relação à economia, nesse sentido, para fazer com que essa economia pudesse desenvolver livremente, certo? A próxima característica, e por isso a próxima característica que eles criticavam então era o absolutismo, esse poder do rei sobre todos esses aspectos da sociedade, né? Por isso os pensadores iluministas vão começar a bater nessa questão do poder real, do poder absolutista. E o terceiro tópico aqui que a gente pode destacar também foi o poder da igreja, aliado ao poder desses absolutistas, e a questão de considerar as revelações divinas como algo incontestável. Entende? Então os pensadores iluministas começaram a questionar, falar, o Papa teve uma revelação, um cardeal teve uma revelação lá, e todo mundo tem que aceitar o que eles estão dizendo que foi uma revelação divina, que Deus falou diretamente com eles, e isso é inquestionável, tá? Então esses pensadores começaram a perceber que esse tipo de situação, na realidade, favorecia muito a nobreza, né? Os reis e o próprio clero católico. Então eles começaram a tecer várias críticas nesse sentido, então, certo? Bom, dessa maneira, esses pensadores iluministas começaram a analisar a sociedade em que viviam e a propor alternativas para solucionar esses problemas, tá? Então, uma das características do iluminismo é justamente a valorização da razão. Por isso, foram chamados de iluministas, porque eles entendiam que a valorização da razão em relação à fé cega fazia com que houvesse desenvolvimento humano, entende? Dessa forma, por isso que esse movimento ficou conhecido como o século das luzes, né? Ou ilustração também, tá? Alguns monarcas ou ministros de Estado, percebendo a importância do movimento, percebendo a popularização desse movimento, começaram a aplicar algumas medidas baseadas nos pensadores iluministas, né? Quando eu digo popularização do movimento iluminista, principalmente na classe burguesa, que vai começar... um movimento burguês que
de alguns poucos nobres, mas e da grande parte da burguesia, que via nesse novo pensamento uma alternativa para ascender economicamente e politicamente, tá? Bom, dessa forma, alguns desses ministros, alguns monarcas, passaram a colocar em prática algumas medidas, por exemplo, de saneamento básico, que fazia com que houvesse menos casos de doenças devido à sujeira das cidades. Entende? Esses monarcas, esses ministros, ficaram conhecidos como déspotas esclarecidos. Então, os déspotas esclarecidos eram reis ou ministros da realeza que, percebendo as vantagens do movimento iluminista, né, e com receio de perder poder, né, eles implementaram algumas medidas iluministas. Foi o caso do Frederico II e da Catarina II da Prússia e do ministro Marquês de Pombal, que atuou por Portugal aqui no Brasil, ainda na época do Brasil colônia. Tá? Espero que vocês tenham gostado. Eu vou continuar na aula 2 falando sobre alguns pensadores iluministas, tá? E suas contribuições na videoaula 2, tá? Até mais, um abraço. What you're given, that's how we live it. Don't be mad at the system, it's simply how we've existed. I hear a lot of people talking like they politicians and choose to be an accountant because it's safe in the business.